Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Temos aqui, cara, acho que nesse vídeo aqui tá uma misturada de todos até agora. Temos aqui o Mano relembrando aqui algumas besteiras que o Mano, o Benja, o Miller falaram, né? Já aguardando, porque esses aqui só domingo que eles aparecem. Então domingo, provavelmente após uma final de Libertadores, que pode ser com o nosso título. E também, após esse jogo contra o Palmeiras, que eles cravavam como derrota nossa e nós ganhamos, pode ser o auge da vergonha alheia para esses caras. Então já tô trazendo aqui o corte das besteiras que eles falaram no último domingo, para que no próximo a gente traga de volta com mais facilidade. Seja mais fácil achar o vídeo, não esteja muito lá para trás. Alguns absurdos que eles falaram. Temos aqui, Band Esporte, temos Placar, exaltando muito o Barbosa. Temos vários conteúdos, temos aqui o Zinho falando um monte de besteira, passando do ponto do clubismo palmeirense e muitos outros conteúdos para você. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal Notícias do Fogão. Inclusive, teremos uma live hoje, mais tarde, à noite, não vou dizer o horário, para você saber quando vai rolar a live, ative o sininho, as notificações. Quando a gente começar essa live à noite, você vai receber o aviso. E não é uma live comum. Nessa live, vamos sortear. Tô vendo aqui como é que eu vou fazer esse sorteio ainda. Qual vai ser o método de sorteio? Vamos sortear um par de ingressos. Um de criança e um de adulto. Para, no caso é um par, né? Mas não é um par de criança, um par de adulto. É um par com um ingresso de adulto e um ingresso de criança. Para você e seu filho, ou sua filha, ou seu sobrinho, quem que seja, irem no Newton Fan Fest, na pista. São 2 ingressos de pista. E um amigo nosso aqui do canal vai disponibilizar pra gente sortear hoje à noite, tá? Uma live excepcionalmente para fazer esse sorteio para vocês. Então ative o sininho de notificações para receber o aviso quando rolar essa live mais tarde, para não perder esse sorteio. E aqui embaixo temos a área de membros. Clique em Seja Membro e você vai participar aí ajudando o canal com planos de 2, 3, 5 reais. Já ajuda muito o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem aqui bem, vamos dizer assim, custosa, mas que é necessária para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Cara, e o Jornal Nacional e a Fiat que tiraram onda nessa ação de marketing aqui. Vamos assistir. Jogo sobre o Palmeiras pelo Brasileirão. Na cobrança do tiro de meta, o John bota o Botafogo no ataque. E olha o Botafogo, Savarino lançado pelo Igor, saiu na cara do gol. Gol! Um gol importantíssimo! Se, pra mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time do Botafogo provou contra o Vitória. É um time banana, um time... Não pode falar que... Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time do Botafogo. Até porque o time do Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Porque eles ganham o quê na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devoltar um crédito ao time do Palmeiras, que tá conquistando sempre títulos aí. O Palmeiras depende somente de si. Pra mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O Abel Ferreira vai ganhar outro título do Palmeiras, cara. Hein? Velho, caiu no colo. Não, mas esse é o problema de ter o Botafogo como protagonista. Se fosse Flamengo... E quando eu falei aquilo lá, que inclusive a torcida do Botafogo envelheceu mal, né? Aqueles recortes que vocês pegaram do ano passado e colocaram de novo na internet como se fosse verdade desse ano. Agora vocês vão ter que me pedir desculpa. Mas quando eu falei que o Botafogo... o Botafogo se destaca no Campeonato Brasileiro, era o Marquito numa balada com o Cristiano Ronaldo, com o Tom Brady e escolhe mais um bonitão, é quem que você gosta? Então, mas aí que tá. Aqui, ó, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, sei lá. E o Botafogo lá se destacando, pegando todo mundo. É improvável, pode acontecer, mas é improvável. Agora, Beija, desculpa, o Campeonato Brasileiro tá em xeque. E vou te falar, é xeque-mate. O Palmeiras não perde mais o título. O psicológico do elenco do Palmeiras, Beija, é muito mais forte, mais sólido do que do Botafogo. O Botafogo tá me lembrando o Rubinho, naquela corrida que o Kleber Machado tava narrando. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Sabe, não tem jeito.
Se esse cara vai ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores sábado, não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Agora, que ele está me surpreendendo, ele está. Ontem, inclusive, a gente fez uma pequena enquete aqui. Eu cravei que o Botafogo não ia ganhar nada, já perdi a aposta, porque eu acho que o Botafogo, de novo, entra numa briga forte e já leva para a Argentina esse astral que estava abalado pelos últimos resultados, em que o Botafogo não conseguia fazer gol. O ataque do Botafogo era inoperante, era incompetente. O último gol que o Botafogo tinha feito tinha sido um gol contra, na partida contra o Vitória. De repente, o Botafogo transmuta isso e volta a ter um astral suficiente para encarar o Atlético no sábado que vem. Não surpreende vocês a forma de agir, não só taticamente, na estrutura do time, mas a calma que esse cara passa para as pessoas? Ele tem se demonstrado um cara calmo, tranquilo, né? Inclusive no jogo contra o Atlético Mineiro, o Hulk vai lá conversar com ele. Ele é até surpreendente para mim, ficou ouvindo pacientemente o Hulk e tal. Então, camarada que até o momento, não sei o que vai acontecer depois, até este momento, não demonstrou chutar microfone, dar escândalo ali na beira do gramado, nada disso. Até o momento, pode ser que aconteça amanhã ou depois, não sei, quando houver um lance ali polêmico contra o Botafogo, né, que não me lembro de ter ocorrido em alguma partida recente. Então, é um técnico que faz um grande trabalho à frente do Botafogo. Né? Ele chega, inclusive, estreia com derrota no jogo contra a LDU, jogando na altitude, que era uma novidade para ele, e depois colocam esse Botafogo nos trilhos aí para jogar um belo futebol. Não acho, diferentemente do Ivan, que dê para comparar com o Flamengo de 2019, aquela coisa toda. Acho que não tem a menor comparação, não daria jogo, não tem nada disso, na minha opinião. Agora, o Botafogo, ele quando enfrenta times que saem para o jogo, ele rende mais. O problema do Botafogo é quando enfrenta equipes que ficam mais recuadas. Cuiabá, Vitória, Atlético Mineiro com um jogador a menos. Aí o Botafogo tem problemas. Embora ainda nessa esteira, eu apenas acho que teria jogo num confronto entre os dois. Eu não estou comparando campeonatos, e sim apenas que é um futebol competitivo. Pode enfrentar várias equipes poderosas. Quando ele consegue executar aquilo que ele mais sabe fazer, e o Berna tem total razão. Ontem, inclusive, o Palmeiras deu campo para o Botafogo em várias oportunidades. Mas o Palmeiras tinha que assumir esse risco. Por estar disputando um título, por jogar dentro da sua casa, diante do seu torcedor, e nós estamos falando de uma potência, né? É o Palmeiras, dentro da sua casa, disputando um título. Então ele tinha que se expor, né? Não caberia ficar no campo de defesa esperando o Botafogo para tentar contragolpear, né? Não faz sentido, a coletividade jamais aceitaria uma coisa dessas. Perder ou ganhar, tudo isso faz parte, mas você precisa mostrar que lá dentro quem manda é você. Com relação ao Arthur Jorge, assim, independentemente da sua capacidade profissional, e aí eu estou me referindo à questão tática do jogo, estratégica, ele é um cara agitado à beira do gramado. Ele não é um xarope, mas ele é um cara agitado. Que o jogo contra o Atlético Mineiro deu para perceber bem, porque não tinha torcida. Exato, né? Ele participa bastante do jogo. Eu acho que em determinados momentos ele acabou perdendo a paciência. Por exemplo, o meu companheiro de rádio, Kaique Silva, fez uma pergunta para o Marlon Freitas e ele simplesmente não deixou o meio-campista dele falar. Foi uma pergunta direcionada ao que aconteceu na temporada passada. É verdade. E assim, a pergunta foi para o Marlon Freitas falar sobre o poder de resiliência, né? A forma como ele conseguiu dar a volta por cima e o Arthur levou para um outro lado e não deixou o meio-campista responder. Também uma entrevista coletiva mais polêmica, na véspera desse jogo contra o Palmeiras, quando ele resolveu dar uma resposta para o Atlético Mineiro, para o Daverson, para os críticos e tudo mais, mas ali para mim foi uma estratégia do clube, não foi uma estratégia dele, Arthur Jorge. Então ele tem esses aspectos, assim, ele tem virtudes e defeitos como treinador. Eu acho que de fato ele faz um grande trabalho, porque mesmo com as contratações, ninguém tinha muita expectativa com relação ao Botafogo.
e ele transformou realmente o Botafogo num time muito competitivo, a ponto de ser, em vários momentos, o melhor futebol praticado no país. Não achou. O Barbosa botou os atacantes do Palmeiras no bolso. E o Barbosa pegou o paletó depois do jogo e falou assim: ei, pode sair daí, hein? Vocês estão aí? Ô, Rony, pode sair. O Palmeiras, o Barbosa tomou conta do jogo sozinho. Ah, mas ele tomou a caneta do Estevão. Você viu a caneta? Produziu o que a caneta? Como diria meu avô Pascoal, niente de piu. Então, o time do Palmeiras, ontem, o Abel defendeu os jogadores na entrevista, o Abel ainda foi reclamar da arbitragem, porque o lance do escanteio não foi escanteio, não sei o quê. E não foi mesmo, tá? Não. Ele até tem razão, é um ponto que a gente pode debater. Tem razão. Mas o Palmeiras não perdeu o jogo por causa disso, né? Exatamente. Deixa eu conversar com o pessoal aqui, ó, lá em Buenos Aires. Eu já vou ouvir o Maurozinho, obviamente, sobre essa partida, mas assim, o Pascoal traz maestralmente o prisma do Palmeiras, né? Eu imagino o impacto dessa vitória para o Botafogo e para quem já está aí, meninos. Pelo seguinte, Pascoal diz, é o melhor time, é quem pratica o melhor futebol. Eu concordo, eu gosto muito da intensidade do Botafogo, mas os 3 últimos resultados tinham um poder muito grande, inclusive na hora de uma decisão, na hora de uma roubada de bola. A gente sabe como é o futebol, então queria ouvir vocês a respeito da força desse 3-1 para o outro lado. Eu acho que tem vários pontos aí, né, Bertozzi? Primeiro tem isso que a Dani falou, essa confiança, essa recuperação de uma liderança de campeonato na reta final, no final da reta final, a gente pode dizer assim, né? Tem a matemática a seu favor agora, por causa dessa pontuação. Se a gente pensar bem, ó, Botafogo agora 3 pontos do Palmeiras, ele tem um confronto difícil contra o Inter pós a final da Libertadores. Se ele empatar com o Inter fora de casa e o Palmeiras ganhar, ele continua um ponto na frente do Palmeiras e resolve a parada contra o São Paulo em casa, né? Então assim, tá com a faca e o queijo na mão. Acho que são vários componentes aí que deixam o Botafogo muito confiante, muito próximo do título brasileiro. Aqui é uma outra conversa que a gente vai falar também, mas do título brasileiro. Diz que hoje, qual a probabilidade do Botafogo ser campeão brasileiro, Bertozzi? Ô William, bom, de novo um abraço pro pessoal no estúdio, pessoal de casa. Eu diria que até outro dia, até ontem, mais ou menos essa hora, estava bem equilibrado, porque o Palmeiras dependia só dele, se empatasse o Palmeiras seguiria dependendo só dele, o empate não era o fim do mundo, mas agora quem precisa de 4 pontos em 6 para ser campeão é o Botafogo. Esse jogo com o Inter não é uma casca de banana, é um bananal inteiro, né? Exatamente. Tem muita chance de tropeço, você vai jogar 4 dias depois de uma final e assim, ganhando você tem toda a comemoração, toda a descarga de adrenalina, perder é um baque também, evidentemente, estamos falando de um título inédito e o Botafogo, pelo que está jogando, é sim favorito da decisão. E quem sabe um Inter que ainda pode estar sonhando matematicamente com o título. Tem isso também, né? Quer dizer, não é que o Inter que não joga por nada, o Inter é o melhor time do segundo turno do campeonato, é muito forte, sobretudo dentro de casa, então assim, vai longe de ser um passeio no parque. Claro. Isso não muda o fato de que o Botafogo agora é quem depende de si, e que o Botafogo agora tem uma confiança renovada, de que o Botafogo deve ter olhado um pra cara do outro e falando, peraí, gente, vamos deixar falar mais de 2023, porque ninguém aqui aguenta mais. Até a gente aguenta mais. Nem a gente aguenta mais falar de 2023. 2023 acabou, a gente tá em novembro. Exato, já quase 2025, então, assim, e eles sabiam que, cara, assim, é a chance da gente falar, cara, esqueçam, aquilo é outra história, aquilo é outro time até. Né? Muitos jogadores nem estavam lá, o técnico não estava lá. A história do campeonato de 2023 está escrita, arquivada e não volta mais. Então acho que foi a melhor maneira de demonstrar isso e de repassar essa confiança que o time tem nos seus meios, né? Eu falava hoje mais cedo na nossa participação no F90. Tem uma coisa que mexe muito com confiança, que é saber o que você treinou e saber que o que você treinou na hora do jogo vai ser executada. E esse Botafogo claramente tem isso, né? É verdade. Bom, eu perguntei aqui percentual, você falou o mais alto possível, né? Para o Botafogo ser campeão. O que é o mais alto possível hoje, Bertozzi? Diria uns 75%. 75%. Por causa do jogo com o Inter. Por causa do jogo com o Inter. É isso, né? Por isso. O pessoal aí no estúdio, Dani, coloca mais de 75, menos de 75, o pessoal tá mais audacioso, mais cauteloso. O Pascoalzinho já cravou que é campeão, né? O Pascoal já foi no all-in, mas aí é o all-in na aposta, né? Isso eu tô falando desde ontem. Antes do jogo, Quem ganhar né, o jogo, eu falei ontem, quem ganhar o jogo, pra mim,
é o campeão brasileiro. Eu acho que ainda não é tanto assim. E matematicamente, para a gente chegar no presidente aqui, é 75 mesmo, né? De acordo com as contas feitas hoje e tal, as chances de título do Botafogo aumentam muito. Mas eu acho que também aumenta muito o viés de compreensão do que é esse trabalho, Mauro. Assim, você tem 4 homens de frente ali muito fortes, uma defesa que aprendeu a se estruturar, e isso para o Botafogo nessa reta final tem um valor muito grande. Se um jogador de frente não estiver bem, tem outros 3 para fazer uma blitz. E essa força, eu acho que ela está impactando de novo o Botafogo, como nos melhores tempos que a gente viu. Isso fez diferença ontem. Ser ofensivo é uma característica que o Arthur Jorge deixou claríssima desde o primeiro jogo, né? Foi lá para a altitude e meteu 4 atacantes. Não, esse cara nunca viu o que é uma altitude para tentar isso. O primeiro jogo dele era Libertadores, foi com 4-2-4. 4-2-4, não é? Aí todo mundo se assustou. Então, agora ele tem um material também que eu não imagino que ele vai botar todo mundo no banco e jogar só com o atacante, 10 no meio campo ou 10 lá atrás. Tem tanta gente boa na frente que realmente ele tem que utilizar essa turma. Nos últimos 3 jogos, antes desse confronto entre os dois, o Botafogo ganhou 3 pontos, com 3 empates, né? E o Palmeiras ganhou 9. Então, foram 6 pontos de diferença que chegaram a essa situação de 70-70. Aí, então o Botafogo empata com Vitória, empata com quem? Foi Cuiabá, Vitória e Atlético Mineiro. Não, Criciúma não. Não? Não, então, tô botando só... Cuiabá, tô botando esses 3 últimos jogos. Foi o Atlético Mineiro com o campo lá fechado, vazio, e o time meia boca, e ainda com 1 a menos, que foi o Rubens, né? Desde o finalzinho do primeiro praticamente tempo. Segundo tempo. Praticamente não, né? O segundo tempo todo e mais o pedacinho do primeiro. E aí tal. Mas olha só, eu estava vendo aqui, uma coisa que não muda quando você tem esse ataque, e aí vale muito a eficiência. O Botafogo fez 3 gols no Vasco, nesse recorte antes dos empates, e ontem 3 no Palmeiras. E foi quando ele menos finalizou, mas foram 20 vezes contra o Vasco e ontem foram só 13. Até o Palmeiras finalizou mais. Mas uma eficiência que eu tenho cobrado aqui maravilhosa, de 13,7 no gol. Mais de 50%, o que não tem acontecido. Nossa média aqui está 20%. No brasileiro, de maneira geral, né? Geral, não só todos os jogos que a gente pega, uma complicação para acertar o gol. Agora, foram 28. Empatou o Cuiabá, chutou 28 bolas. Contra o Atlético Mineiro lá, 27. O Atlético chutou só 3, gente. É que não entra, tem hora que não entra. Contra o Vitória, 26. Então é um time que vai para cima, cria e finaliza. Uma hora entra, outra não entra. Contra o Vasco foram 3 e ontem foram 3. E não tenho dúvida que vai finalizar de 15 para cima aí contra o Atlético nessa final. Porque é do time isso. Ontem encaixou, deu certo. Aí tem características dos futebols, como o Zinho gosta de falar. O gol também, acho que o gol primeiro foi o Gregory que cabeçou para fora. Mas ok, foi lá, bateu o escanteio. Pior do que isso, o Gregory errou a jogada. Ele confessou no intervalo que a jogada era ensaiada, o escanteio. Ele achou que era outra jogada, era uma outra jogada, não era errado. para ele estar ali naquela posição. Quando ele viu a bola ver, ele falou o quê? Pimba. É agora. É do jogo. Eu não sei, errado que dá certo. O ensaio também tem improviso. O gol do Rios não mudou nada, né? Em que pesa, assim, ontem o Botafogo não só igualou as vitórias, como conseguiu passar um gol na frente do saldo, que seria um outro critério importante na frente. Deu uma invertida no saldo por causa desses 2 gols. O gol do Rios. Eu não sei até que ponto também que o Gomes não atrapalha o goleiro. Nem se questionou muito isso, se ele estava na frente ou não. Ele está bem impedido, ele meio que pula para abrir a perna, não sei se passa do lado e tal. Mas assim, estava 3. Então, se fosse 1-0 com aquele gol também, esse gol do Rios, que ele pega um chute maravilhoso, o Botafogo também ia para cima, o Textor ia reclamar, ia ter um monte de confusão em cima desse gol. Mas isso é do jogo, houve isso, tem razão o Pascoal, quando sai o 2-0, Marcos Rocha tinha acabado de ser expulso e o Mike não tinha entrado ainda. Então ficou uma moleza aquele lado. Mas eu acho que ele já estava ali pronto para entrar, né? Sim, mas o lado não tinha ninguém cobrindo. Não tinha entrado ainda, porque não tinha parado o jogo. Aí o goleiro, muito esperto, manda a bola ali, quebra a bola ali do lado esquerdo. E o Igor vai e cabeceia para o Savarino. Porque estava o zagueiro saindo no Igor. Tem 2 erros. É o Rios que vai que chega atrasado, porque era o Rios que era para estar ali. E o Caio Paulista que vai subir e não sobe, não sai uma gilete do chão. E aí perde a bola no alto, sai para o Savarino fazer o gol. E no último gol, quem tinha que marcar o Adrielson era o Gomes.
O Gomes, se você olhar a imagem, o Gomes está olhando para cima para o acontecimento. Vou colocar o Tetra nessa roda aí, Ozinho. Eu quero te ouvir, porque também tem um ponto que eu acho que vale a gente avaliar desse jogo, que é o seguinte: a gente viu o Botafogo com muita dificuldade quando ele encontrou times que o esperaram, né? Que estavam ali sem espaço no ataque do Botafogo. Vou falar, como eu falo bonito, baixaram suas linhas, Tetra, para esperar o Botafogo e dificultaram o jogo porque não deram o campo para o Botafogo. E ontem o Palmeiras não faz isso. Eu entendo que não faz isso porque está na sua casa, não faz isso porque também está brigando por esse título, mas era a melhor estratégia? O Gregor acho que fala isso, né? Eu não vi. Boa noite agora, né? Para todos aí no programa. Boa noite, fã de esporte. Boa noite à turma lá na Argentina. O Gregor falou isso, né? Que tem muita dificuldade porque os times jogam contra o Botafogo, principalmente no tapetinho, no Newton Santos, muito na retranca, com muita dificuldade, né? Difícil entrar. E sabia que no jogo o Palmeiras ia propor o jogo, ia sair para o jogo, oferece contra-ataque. Mas assim, gente, mérito do Botafogo, tudo bem, concordo com o que os companheiros falaram. Só que assim, eu tenho outra visão, né? Eu acho que assim, o primeiro gol condiciona tudo. Sim. O Palmeiras era melhor em campo, tinha as melhores oportunidades, teve chance para matar e não matou. Aí numa jogada que, na minha opinião, foi marcado errado o escanteio, o Botafogo não tem nada a ver com isso, mas foi marcado errado o escanteio, numa jogada que o presidente acabou de falar, o jogador confessou. Não era essa jogada, eu me equivoquei. Sabe quando tem que dar certo o negócio? Quando a coisa tem que acontecer? O Botafogo não tem nada a ver com isso, aproveitou, fez o gol. Aí o Palmeiras me deixou assustado, porque é um time tão sólido, tão organizado, desestruturou. Tudo que estava no jogo bem, se impondo, jogando, o Botafogo estava se defendendo, tentando jogar no contra-ataque. A minha visão foi essa, do início do jogo. Depois do gol, mudou tudo. Palmeiras errou passe, tecnicamente não acertava mais nenhuma jogada, não conseguia criar, ia muito mais no abafa. E o Botafogo, aí sim, mostrou uma maturidade do que todo mundo ficava falando, que o Botafogo, emocional, perdeu o Bastos. Né? Que na enquete aí tava, ganhou, né? Acho que ganhou, né? Não, perdeu pro Gomes. Mas assim, um dos melhores zagueiros do campeonato. Aí entrou o Adrielso, que estava no ano passado. Se é para falar de emocional, o Adrielso estava no ano passado, entrou, jogou melhor que o Bastos, pelo menos nesse jogo. Foi muito bem. O meu querido Pascoal disse que o melhor foi o Barbosa, mas o Adrielso também entrou muito bem. Além de fazer gol, foi muito bem no jogo. Não teve emocional nenhum de 2023. O Botafogo realmente, eu acho que assim, o treinador, as declarações que deu antes do jogo, chamando a responsabilidade para ele confrontando com os adversários, deixando os jogadores blindados. A festa que a torcida fez, falando de Libertadores, não era nem do Brasileiro, eu não vi ninguém falando, é quarta-feira, terça-feira, é a decisão contra o Palmeiras. Estava gritando canto da Libertadores. Eu acho que o Botafogo foi até tranquilo para esse jogo. O jogo é na casa do Palmeiras, eles que têm que sair para o jogo, eles que têm que buscar o resultado. Nós estamos aqui organizadinho, vamos. Claro, foi para vencer. Mas eu acho que condicionou essa coisa de todo mundo pensar na Libertadores, no jogo mais importante da história do Botafogo, né, que é o jogo da Libertadores, a torcida pensando na Libertadores, a torcida não vaiando quando empata com o Vitória, porque estava pensando na Libertadores, deixou os jogadores bem calmos, tranquilos para o jogo, e fez um jogo correto, justo, né, e que o Palmeiras se perde no jogo quando toma o gol. E eu acho sim que a arbitragem prejudicou o Palmeiras no jogo. Que isso fez o Botafogo ganhar? Não sei. Não chamou para o lance do Marcos Rocha? Por que não chamou quando o Luiz Henrique deu uma cotovelada no Rony? São coisas que acontecem no jogo e que determinam situações para um time se aproveitar. O Botafogo se aproveitou, jogou bem no seu sistema de jogo e mereceu o resultado porque fez os gols. Mas muitas coisas aconteceram no jogo, né, que condicionou a vitória do Botafogo.
A gente vai falar de todos esses lances aqui, vamos ouvir também os treinadores. Deixa eu só voltar na Argentina Mas aí para conversar com pergunta pro o Léo e William o se ele, além de copo, ganhou da produção também um óculos escuro maravilhoso, que eu tô vendo uma distribuição de óculos escuros por lá. O William ganhou tudo de graça, é copa, eu não sei. Será que ganhou óculos também, Dani? Só ele poderá responder essa questão. William Tavares, cadê você? Você sabe como é que é, né? Claro, eu ganhei óculos, o Bertozzi também ganhou óculos, né? Não é qualquer óculos não, meu amigo, é que a gente não vai fazer merchan aqui, mas o negócio é bom. É bom. É firme, né? De qualidade. A gente tá ganhando vários presentes aqui, é que a gente tá parado, se a gente tivesse andando... Então vai andar, que eu tô cansada já de olhar vocês com esse óculos, VA, com essa cara do sol. né? O que tem aí acontecendo nessa FanFest? Então, vou fazer o seguinte... Vamos deslocar a nossa câmera aqui para o meio da FanFest, a gente vai circular, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho, porque é o seguinte, Dani, quem fica parado é estátua, aí repórter tá aqui para reportar, entendeu? Entendi. Então vamos dar um giro por aí para mostrar como é que tá o negócio. Segura aí que a gente volta já já. Então tá bom, então daqui a pouco os meninos voltam aí com a câmera em movimento para mostrar a FanFest, que eu fiquei curiosa para saber tanto tempo antes da partida o que está acontecendo. O Botafogo ontem, o que ele cresceu do ponto de vista anímico, né? O espiritual, emocional, cresceu demais. Cresceu demais. O único problema é saber do Bastos, se ele tem condição ou não. Mas aí você vê, entra o Adrielson, vai lá e faz o gol. Faz o gol. Mas aí o Bastos parece que saiu de campo ontem, foi mais por cautela, porque quando acabou o jogo, ele invade o gramado. Tava vendo um relato, não sei de quem foi o relato. Era do repórter da Globo ontem, esqueci quem que era. Ele invade, sai correndo, abraçando, pulando. Quer dizer, um cara que tá com uma lesão muscular não consegue fazer isso. Eu quero falar de um outro cara. Entendeu? Ainda dentro desse assunto. O Alexander Barbosa. Exatamente. Eu vi você falar ontem isso. Como é que pegaram esse cara, meu? Da onde é que ele jogava lá? Independente. Era do Defensa e Justiça. Defesa e Justiça. Olha só, isso aí é trabalho do departamento de análise, estatística, mapeamento. Análise, estatística e também olho. Porque o jogador de zaga, senhor Mani, não tem tantos números assim. Exato. É difícil ser. Os parâmetros, quais são os parâmetros de zagueiro? Desarmes, não sei o quê. Não, os números enganam, acho que você falou é verdade. O Mário Sérgio falava isso. Não tem número que vai me convencer mais do que os meus olhos. Exatamente. Então teve gente... O Mário Sérgio falava isso. Não me venha com número. Os meus olhos estão me mostrando outra coisa. Porque você vai pegar o artilheiro do campeonato tailandês com 50 gols, ele é um craque. Não, o SofaScore colocou lá outro dia, o Lucas Lima, primeiro nisso, primeiro naquilo, não sei o que lá, papapá, o craque do campeonato. Aí eu peguei e repostei com o seguinte comentário: tomara que apareça um trouxa e contrate esse cara do Santos. Claro. Pô, é número. Não basta. Exatamente, ajuda, mas não basta. Lógico que ajuda. Mas o cara vai lá e descobre um Alexander Barbosa. Que zagueiro, rapaz. Que zagueiro. Pô, ele é soberano na bola aérea. E por baixo também, ele pode dar a falsa impressão de que é lento, por causa do tamanhão dele, mas ele é um cara rápido. E é vibrante. Vibrante e tem o tempo, um time de bola muito bom. Que dupla que o Botafogo montou. Sim. Aí é o que você falou. Sai o Bastos machucado, entra o Adrielson, que mantém o nível da zaga e ainda faz um gol lá na frente. Entendeu? Mas aí a gente vai voltar a falar do departamento, disso, que consegue descobrir um Alexander Barbosa, um Alex Telles, um Igor Jesus, o Luiz Henrique, que tinha sido vendido pro Betis. Sim. Você quer o exemplo de o exemplo de mentalidade campeã? Não é só isso. O exemplo de mentalidade campeã, de que mesmo na dificuldade os caras colocaram a cabeça num balde de gelo pra tirar a pressão e entrar em campo e resolver, o Barbosa no segundo tempo sentiu uma lesão. Um incômodo. Tava pra sair. Ele falou assim, não. Eu vou ficar. Não dá, não posso sair agora. O jogo tá pegado, eu preciso ficar. Tentou o Arthur Jorge, ficou e terminou como o melhor em campo. Deixa eu contar uma história. Isso aí. Eu vou falar agora aqui, porque eu vou falar. O Cuca me contou. Final da Libertadores. Santos e Palmeiras no Maracanã. O Felipe Jonathan pediu pra sair. O Cuca falou assim, mas como? Eu estou com tontura. O Cuca me contou essa história. Estou com tontura. Acaba o jogo ali e ia pro pênalti, né? Sim, pros pênaltis, né? Prorrogação, pênalti. Prorrogação e pênalti. Aí ele foi obrigado a colocar o Wellington Tim, que era o único lateral que ele tinha no elenco. Aí ele não combate o Rony cruza, o Breno Lopes faz o gol. Porque o seu Felipe Jonathan pediu pra sair porque estava com tontura. É final de Libertadores. É igual o Felipe Anderson. Aí eu tenho uma dor. Aí eu não sei o quê. É final de campeonato. Vibra, porra. Exato. O Alexander Barbosa saiu o Bastos, ele começou a sentir e falou, eu não posso sair. O cara fica.
O cara FIFA. Agora, jogador que não sente, que não vibra, que não tem coração, que não tem alma. Esses caras pedem pra sair no momento desse. Beckenbauer jogou uma semifinal de Copa Com o braço na tipoia. Tem foto aí, Michelete, Beckenbauer. Na semifinal da Copa de 1970. Clavícula, né? Ele fraturou a clavícula. Contra a Itália. Contra a Itália. Ficou em campo. 4-3. Ficou em campo. Entendeu? Então, nesse momento, eu concordo com você. O jogador, é um grande momento que você quer viver na sua carreira. A gente como jornalista, cobriu uma Copa do Mundo, cobriu uma Olimpíada, cobriu uma final de Libertadores, uma final de Mundial, esse super Mundial que vai ter agora lá nos Estados Unidos. É um grande momento da nossa carreira. Entendeu? Eu já não é mais o meu caso, que eu já sou veterano. Mas um repórter assim como o Facincani, o Quesada também, que é jovem, e outros, essa molecada, tem que aspirar isso. Aí chega no dia do embarque, eu tô com dor de cabeça, eu não sei se eu vou. Tô com piriri. Obrigado pelo jovem, viu? Não, você é jovem, né, pessoal? Piriri, eu já mando o meu remedinho pra dentro, resolve e trava o Beckenbauer. Tem foto melhor, que ele tenta achar, porque essa aí não tá dando pra ver direito. Tem uma dele de costa, que é uma coisa impressionante. Tem uma de essa daí, ó. Olha como é que ele tava, gente. Semifinal de Copa do Mundo. Ele não podia ter saído. Amarrou com esparadrapo, né? Ele amarrou com esparadrapo, ele tava com a clavícula quebrada. Falou, não vou sair. É Copa do Mundo. Aí o Felipe Jonathan pede pra sair porque tá com tontura. Ô, Cuca, desculpa aí, você me contou essa história. O Alexandre Barbosa pede pra ficar. E esse voltemos ao Botafogo. O Felipe Jonathan pede pra sair. Entendeu? Pô. Boa noite, amigos do Canelada, hein? O Botafogo calou a boca de muita gente, inclusive a minha, porque eu sou sujeito homem pra assumir o que eu falo. Se eu critiquei, se eu chamei de amarelada o que aconteceu com o Botafogo nos últimos 3 jogos, hoje eu tenho que ser sujeito homem pra vir aqui e elogiar muito a vitória de hoje do Botafogo. Que vitória do Botafogo! Uma vitória maiúscula sobre o todo-poderoso Palmeiras dentro da sua casa, e vale deixar claro, no momento em que o Palmeiras tem seu recorde de aproveitamento em casa. É o recorde de aproveitamento do Palmeiras no Allianz Parque, na história do Palmeiras. E o Botafogo foi ao Allianz Parque, depois de ser muito criticado, não que eu ache que não merecia as críticas, mereceu. Amarelou sim nos últimos jogos, sentiu sim a pressão. Mas aí o Botafogo vai até o Allianz Parque, a torcida foi na saída do treino, o treinador convocou a imprensa para mostrar para o seu torcedor que o Botafogo não estava sob pressão, que o Botafogo estava preparado para o jogo, e o Botafogo vence o Palmeiras por 3-1 dentro da sua casa. O Botafogo abre 3 pontos de vantagem do Palmeiras, faltando 2 jogos. Faltam 2 jogos. O Botafogo vai pegar o Internacional, fora de casa, jogo dificílimo, e vai pegar o São Paulo na sua casa, podendo o São Paulo ajudar o Palmeiras. Ou seja, o São Paulo não deve ir cheio de vontade para esse jogo, a não ser que precise dos pontos para se classificar para a Libertadores. Agora, tudo aquilo que a gente falou durante a semana, que o Botafogo tinha amarelado, que tinha sido uma pipocada feia, eu não me arrependo de ter falado. Porque não pode empatar com o Cuiabá em 0-0 em casa, empatar com o Vitória em casa e não vencer o Atlético Mineiro com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo. Não pode. Só que hoje, esse time tem que ser elogiado. Porque os caras mostraram culhão, os caras mostraram coragem, os caras tiveram uma atuação. O começo do jogo foi do Palmeiras, mas o Botafogo achou o gol numa jogada ensaiada, ou seja, treinamento, mérito do treinador, e depois disso o Palmeiras não conseguiu ameaçar tanto o Botafogo, que foi muito melhor no segundo tempo. Ou seja, é um Botafogo que poderia ir, para Buenos Aires, para a final da Libertadores, com uma pressão absurda, sendo considerado amarelão, sendo considerado pipoqueiro, e não. Sai do Brasil rumo à Argentina
com a confiança lá no alto, com o choro do Adrielson na comemoração, com a entrevista coletiva do Arthur Jorge. É um Botafogo que vai cheio de moral. E eu vou ser sincero, tá? Quando tem que criticar, eu critico. Fico feliz, cara, com esse momento do Botafogo. Ah, mas você é flamenguista, deixa de ser mentiroso. Eu sou carioca. Eu sou do Rio de Janeiro. E eu vou dizer que era horrível, era constrangedor ver um gigante como o Botafogo na fase que passava o Botafogo. Sempre lutando para não cair, disputando Série B, só disputando o título mesmo no estadual. Agora não. É um Botafogo que disputa título brasileiro, é um Botafogo que está na final da Libertadores. E eu acho, sim, muito foda ver um gigante do futebol brasileiro ressurgindo e podendo dar títulos de expressão para o seu torcedor, que não comemora desde 95 um título de expressão. Então, eu acho que essa vitória de hoje pode ser um divisor de águas para o Botafogo. E outra coisa, um segundo tempo muito decepcionante do poderoso Palmeiras, né? A gente já vinha dizendo que estava conseguindo resultado sem grandes atuações. Era um Palmeiras que precisava do resultado e foi mal no segundo tempo. E o mais impressionante de tudo, hein? Pela primeira vez, eu não me lembro de ter visto Abel Ferreira vaiado e Abel Ferreira até chamado de burro no Palmeiras. E eu li, aqui eu não estava no estádio, eu não posso saber, mas eu já li em algumas páginas aqui das redes sociais que na hora da substituição do Estevão, parece que o Estevão pediu para sair, que sentiu alguma lesão, mas o torcedor no estádio não sabia e ouviram-se gritos de burro que depois foram abafados ali só por vaias ao Abel Ferreira. Ou seja, o Palmeiras, que chegou no jogo de hoje como todo poderoso, recuperando de novo, passando o Botafogo de novo, sai com a moral baixa. E o Botafogo, que foi chamado de pipoqueiro por muitos, inclusive por mim, não sou frouxo, assumo o que falo. Achei uma pipocada absurda, sim. E esse Botafogo, que vinha sendo chamado de pipoqueiro, de amarelão, hoje sai com a moral lá no alto e vai para Buenos Aires, para a final da Libertadores como favorito ao título brasileiro, com 3 pontos à frente do Palmeiras. Uma boa noite para nossa mesa, boa noite aí, né? Fábio Piperno, que está com a gente, o Bruno Prado também está com a gente aqui na mesa. E Bruninho, quero perguntar para você, porque o Piperno deve estar ainda meio abalado. Eu tô aqui nos Estados Unidos, então em alguns momentos caía minha conexão para assistir ao jogo e eu acompanhava no YouTube. E eu via a carinha do Piperno tenso, a carinha do Piperno ali apavorado. Um jogo em que a gente tem que dar, assim, os parabéns ao Botafogo, que talvez tenha conseguido a sua mais retumbante vitória nesse ciclo aí, iniciado a partir do momento em que o Textor chegou. E não só parabéns ao Botafogo, mas cumprimentar exatamente John Textor, esse personagem que já recebeu tantas e merecidas críticas, até porque fez acusações sem nenhum tipo de comprovação a tanta gente, mas o Textor, nessa semana, depois dos tropeços do Botafogo contra times menos qualificados, ele meio que chama a responsabilidade para ele, sabendo, usando uma forma muito inteligente de blindar o time. E num desses momentos o Textor diz o seguinte: nós vamos jogar mas lá em São Paulo, mas nós estamos acostumados a nos dar bem no campo do Palmeiras. Obviamente fazendo uma alusão à vitória do ano passado e ao fato de ter eliminado o Palmeiras na Arena há pouco tempo, aí na Copa Libertadores. Então, quando ele fala isso, de certa forma ele mexe com o time, né? Porque o botafoguense que observou aquilo com atenção falou: opa, não é que esse cara tem realmente razão? E o Botafogo hoje ele tem melhor time que o Palmeiras. Essa é uma realidade que o torcedor do Palmeiras tem que encarar. O Palmeiras é mais ganhador, o Palmeiras tem mais força mental, não vai desistir até a última rodada, vai tentar, obviamente, se agarrar
a toda essa combinação de resultados que o Bruno aqui, com muita propriedade, chamou atenção, isso realmente é possível. Botafogo vai ter um jogo duríssimo contra o Inter, não que o Palmeiras vá ter moleza contra o Cruzeiro, mas o do Botafogo tende a ser um jogo ainda mais terrível, até porque a gente não sabe qual é o Botafogo que vai enfrentar o Internacional, se é um Botafogo que vai confirmar o favoritismo contra o Atlético Mineiro, ou se é um Botafogo que vai jogar aí depois de alguma, enfim, depois de um eventual insucesso. A gente ainda não sabe como vai ser. Rapaziada, segundo o Zinho, parece que só o Botafogo vai jogar fora de casa e dentro de casa, os 2 últimos jogos. Só a gente tem jogo difícil, só a gente, né? Engraçado isso. Ele, para defender o Palmeiras, ele sai criando uns argumentos sem sentido nenhum, tirado daquele lugar, né? Que só fazem ele passar muita vergonha, porque é ridículo um cara desse ser comentarista esportivo hoje em dia. Muito clubista, zero argumento, zero raciocínio lógico, que seria o básico, mas nem isso o Zinho tem hoje em dia. Bom, fico por aqui, pessoal. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Temos área de membros, 2, 3, 5 reais. Você ajuda o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, que é custosa, é cara, mas é necessária para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Eu sou o Rafael, muito obrigado por ficar até aqui comigo no vídeo e até o próximo vídeo.